No meu último vídeo eu falei sobre o Homem da Cicatriz de Queimadura, porque foi algo muito pedido por vocês nos comentários. Mas uma coisa que também foi muito pedida foi a relação do Enel, a Lua, os deuses caipira e tudo mais. Então aqui eu vou unir o útil ao agradável e talvez começar uma série a partir disso. Porque uma das coisas mais legais do mangá de One Piece são as famosas histórias de capa. Histórias essas que não tem no anime e que são muito importantes para o nosso entendimento geral da obra e também para a expansão do universo, saber onde os outros estão e tal. E essas histórias são canônicas, elas realmente acontecem no universo paralelamente ao que a gente está vendo. Então nas histórias de capa a gente tem vários exemplos, como por exemplo a busca do Ace pelo Barba Negra, onde ele vai até o reino de Lulúzia, bate num doutor chamado Barba Negra e ele chega até mesmo a invadir um quartel da marinha para adquirir informações sobre ele. E aqui a gente consegue ver até um nível de poder do Ace, mais do que a gente sabe, ele casualmente em cima de um vice-almirante da marinha. Além disso, as histórias de capa também são muito importantes pra gente entender quando certos personagens são introduzidos. Quando, por exemplo, os Chapéus de Palha estão indo para Sabaody, a gente vê a Kami e a relação dela com o Hachan, que era um ex-pirata do Arlong, sendo que a relação entre os dois não é tão superficial como foi mostrada no anime, como, ele é um homem-peixe, ela é uma sereia, logo é óbvio que eles vão ser amigos. Não, nas histórias de capa teve toda uma relação deles se conhecerem e formarem um laço. E quando a gente é reintroduzido a esses personagens, a gente sabe o que eles passaram, a gente sabe que eles são amigos, a gente sabe que eles existem. E além disso, as histórias de capa são muito importantes para saber o paradeiro de alguns personagens, como por exemplo, saber que o Bon Clay está vivo e dançando lá em Impel Down. Então as histórias de capa são extremamente importantes para a obra e o anime simplesmente desconsidera a existência delas. Então acho que vai ser muito importante e interessante fazer esse vídeo aqui, que é a grande operação espacial de Enel. Talvez a história de capa mais famosa e mais enigmática de todas. Essa história de capa se estende por 46 capítulos, mas na real ela só tem 38 capítulos, porque no decorrer dos mangás são lançados, às vezes, em vez de histórias de capa, são lançados desenhos, que meio que interrompem a história. Mas, tem uma quantidade considerável de capítulos. Então, no primeiro capítulo dessa história de capa, a gente vê a única coisa que foi transcrita para o anime. Essa parte tem no anime do Enel indo para a Lua, indo em direção a Feyrewerf, o lugar que ele realmente queria ir, o objetivo do Enel. É importante dizer que essa história de capa ocorre, obviamente, após os eventos de Skypiea, e é quando o Enel consegue seu objetivo, mesmo tendo sido derrotado pelo Luffy, de ir para a Lua, ou como ele chama, Feyrewerf. Aqui nesse segundo capítulo ele já chegou à Lua e tá vendo quão bela ela é, até que passeando por uma das crateras lunares ele vê sinais de vida. Ele percebe que tem uma criatura vestida de soldado dentro de uma dessas crateras. E agora vem uma das partes mais legais dessa história de capa, que a gente entende o que o Enel é de verdade, que é um deus. Ele faz o que ele quer, ele tá pouco se fudendo pra você. O Enel vendo o pobre criaturinha, o soldadinho ali caído, o que ele faz? Ele mete um raiozaço nele. Porém, essa criaturinha vestida de soldado aparentemente não foi tão machucado pelos raios de Enel e agora se apresenta como um soldadão. A gente conhece essa criatura como o primeiro tenente Space, e ele tá arrependido de ter fugido de uma luta. O Enel segue ele e vê que tem mais deles, que agora foram todos derrotados, um samurai, um cavaleiro e um que parece basicamente um piratinha ali. Até que uma ameaça se aproxima. Agora a gente é introduzido aos piratas espaciais, que atacam o Space como se fosse nada. E é óbvio que ele teve que cometer o pior erro da vida dele, que era se opor a um deus. E é óbvio que o Enel maceta esse guri, mas o mais importante, agora a gente percebe a Jolly Roger, a caveira dos piratas espaciais, e é essa caveira com um cabeção. E quem One Piece tem um cabeção? Sim, Dr. Vegapunk. Sabendo agora do mangá e tudo que a gente sabe sobre o Vegapunk hoje em dia, o Vegapunk está em busca de uma fonte de energia infinita que ele pode dar para todo mundo. Então plantar esses piratas espaciais na Lua com os recursos do governo mundial e tal, seria uma busca por esses recursos, por essa energia que talvez ele não encontrasse na Terra, e ele foi tentar na Lua. E no decorrer dessa história de capa vocês vão perceber que o Vegapunk tem uma grande parte nessa história. Depois da derrota do pirata espacial, o Enel presencia uma grande explosão acontecendo ao longe. Ele fica puto.
Agora a gente vê que os piratas espaciais têm todo um projeto de escavação lunar. E todos eles aqui parecem bem robóticos, né? Parecem bem robôs. E a gente sabe que uma das principais coisas que o Vegapunk faz com maestria é robôs. Tanto que ele fez os pacifistas, ele fez os androides de si mesmo, né? Os variados Vegapunks. Então a gente sabe que para a criação de robôs ele é muito bom. Então é algo que também legitima essa teoria. Até que no que parece ser a nave espacial desses piratas espaciais, Enel aparece. E agora começa uma das partes mais importantes dessa história de capa, que é o flashback do Space e o soldadinho. Agora é revelado que essa criatura na verdade é um robô, um autômata, que foi criado por um velhinho na ilha de Karakuri. E pra quem não lembra, Karakuri é onde o Frank passou o time skip dele e também é a terra natal do Dr. Vegapunk. Olha só como as coisas estão se conectando aí. E pra esse velhinho ter construído esse robô, a gente fica com aquela dúvida. Será que ele era um mestre do Vegapunk, um cara que ensinou ele alguma coisa, ou um cara que se inspirou no Vegapunk e começou a fazer os robozinhos dele? Agora a gente conhece o nome desse velhinho, Professor Tsukimi, que significa literalmente observar a lua, e ele está admirando ela com as suas criações. Até que uma explosão acontece, uma explosão no centro de escavação dos piratas espaciais. Mas infelizmente o Professor Tsukimi morre engasgado com um bolinho do luar e as suas criações se despedem de seu criador. E eles então partem determinados a vingar o seu mestre, utilizando-se de balões. E eu falei dessa capa no vídeo do Uroji. Então se você está curioso, vai lá ver depois. E então eles são recebidos pelos piratas espaciais que os derrotam com facilidade. Acaba-se o flashback e então o Space vê uma grande explosão acontecendo contra os piratas espaciais. Enel, novamente, destruiu eles com facilidade. O Enel fica ali casualmente vendo os destroços que fez, né? Não admitindo que alguém prejudicasse a sua Fairyverse. Então o Space, todo bonitinho ali, agradece a Enel por vingar o professor dele, o seu mestre, né? O seu criador. E o que o Enel faz aqui? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês tentarem adivinhar o que o Enel faz. Isso mesmo, o Enel lança a porra de um relâmpago neles. Mas depois desse ataque, o Enel nota, depois que a fumaça passa, que os piratas espaciais estavam escavando uma região específica da Lua. E agora ele percebe uma caverna sob a superfície lunar. E ele encontra uma cidade dentro da Lua. Vendo esse tesouro arqueológico, uma cidade, pelo visto, antiga, dentro da Lua, algo que pode explicar muita coisa. Se a Robin tivesse ali, ela teria, meu irmão, sei lá o que ela teria feito. O que o Enel faz? Exatamente, ele ataca a cidade. Por que ele fez isso? Irmão, deuses não precisam fazer sentido. Só que é claro, o cara é um deus. E tudo que ele faz tem um motivo, mesmo que você não entenda. E com esse ataque a um território inanimado, ele conseguiu ativar um canal extremamente tecnológico para ativar autômatas que estavam adormecidos dentro da cidade antiga, que são iguais ao que o professor Tsukimi fez, sendo que esses têm asinhas. Então todos se juntam em gratidão pelo destruidor Enel. E agora a gente tem que parar um pouco. O Tsukimi pode ter pego plantas que o Vegapunk tinha feito e copiado as mesmas coisas, porque é capaz que o Vegapunk já sabia da existência desses autômatas adormecidos. Mas a verdade é que esses carinhas existiam há muito tempo, né? A cidade que o próprio autor fala que é antiga. Então a gente vai para o capítulo onde tudo muda e essa história de capa ganha o significado e a fama que tem. A gente vê a famosa gravura do Enel estudando as pinturas do povo lunar alado de tempos antigos. E a gente consegue ver claramente aqui o que parece ser os Birkans, com as orelhinhas características deles, os Skypians, que são meio que um misto ali, e os Shandians, que são bem tribais, construindo esses autômatas bem lá no passado. E o mais interessante aqui é que eles estão em cima de uma estrutura que parece muito um chapéu de palha de cabeça para baixo. Tem até uma fitinha ali simulando aquela clássica fita vermelha do chapéu de palha do Luffy. Parece muita coincidência ter esse formato e a gente ter a ciência de que Marejoa tem lá o chapéu de palha gigante por algum motivo. Eles construíram os automatas aparentemente com uma tecnologia bem avançada. E que lugar tinha uma tecnologia muito avançada? O Reino Antigo, que era mais avançado que qualquer um, que conseguiu fazer aquele robô gigante. A história segue e a gente vê que por falta de recursos,
o povo alado teve que se mudar para o planeta azul, que no caso é a Terra, se despedindo dos autômatas que ficaram lá ausente durante todo o tempo até o Enel ressuscitá-los. E isso explica literalmente a criação de Skypiea, Birka e tudo mais. E a Lua naquela época era chamada de Birka, que nem a Terra de onde o Enel veio e destruiu. Então as coisas são muito ligadas aqui, são muito conectadas. Então é capaz que esse chapéu de palha que a gente viu seja o que o Vegapunk quer achar. Talvez até mesmo possa ser Uranus, que todo mundo sempre achou que o governo mundial está em posse, é aquele negócio que destruiu Lulúzia, são os revolucionários que estão em posse dele. Mas e se ninguém tiver em posse dele? E se ele estiver na Lua, com o deus Enel? Depois disso, o Enel se vê rodeado de todos seus novos companheiros e, como um deus, forma o seu exército para um dia retornar. E essa foi a história de capa da grande operação espacial do deus Enel. E essa é a história de capa que legitima a volta desse personagem. Por isso que muita gente que vê o anime não sabe, ele vai voltar? Como assim ele vai voltar? E essa história de capa reflete isso. E as histórias de capa são muito importantes, porque elas dão muitas dicas pra gente. Então eu realmente quero fazer disso uma série. Claro, se vocês gostarem também. Como sempre, se tiver alguma ideia de vídeo, pode deixar nos comentários, eu vou ver. Tchau, tchau.